Jesus anda sobre o mar. Este é o tema do episódio de hoje do Devocional A Boa Parte. Não tivemos ontem, porque eu estava sem Wi-Fi e minha internet não iria comportar. Mas tudo se normalizou e hoje estamos aqui retornando ao estudo do Evangelho segundo Mateus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Peço a você que se inscreva caso não seja inscrito. Se você não acompanhou os episódios anteriores, nós temos uma playlist com tudo que já falamos até aqui e estudamos do Evangelho segundo Mateus. Vamos então ao texto de hoje, Mateus capítulo 14, nós vamos ler do verso 22 ao 34. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Já quero fazer uma observação e trazer uma reflexão com este primeiro versículo. Repare que Jesus insistiu com os discípulos para eles irem na frente enquanto ele iria despedir as multidões. Jesus teve que insistir para que os seus discípulos ficassem por um momento longe dele. Hoje, infelizmente, nós vemos o contrário. Muitos estão com Deus, estão ali na oração, estão ali lendo a Bíblia, e não vem a hora de terminar aquele momento para seguirem a sua vida e resolverem suas questões. Muitos precisam de uma insistência para se aproximar de Jesus. Muitos precisam de um incentivo para virem à igreja. Nós que estamos à frente de uma igreja, pela misericórdia de Deus, e você que evangeliza e convida as pessoas para participarem de um culto, você sabe que às vezes nós precisamos insistir com elas para que elas venham ouvir a palavra. Só que no caso dos discípulos, não. Jesus teve que insistir para eles, pelo menos por um momento, se separarem dele. Que haja em nós, pessoal, esse desejo, esse querer, essa disposição, essa vontade de estar sempre perto do Senhor. Vamos continuar a leitura. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Segunda observação. Eu não costumo ficar parando a leitura do texto, mas é que tem algumas reflexões muito importantes nesse texto. Jesus, ele foi ao monte e ficou ali sozinho para orar. Naquele momento ele estava em comunhão com o Senhor Deus. Ele, podemos dizer que tirou aquele momento para ficar sós com Deus. E é muito importante seguirmos o exemplo do nosso mestre. E todos os dias nós reservarmos um momento para ficarmos a sós com o Senhor, orando, lendo a Bíblia, ouvindo a sua palavra. Isso é muito importante. Não me refiro aos momentos do culto público, onde você se reúne aos domingos, às quartas-feiras, enfim. Me refiro ao momento da comunhão entre você e Deus, onde você entra no seu quarto, fecha a porta e ali fica em secreto. O nosso mestre fez isso. Nós devemos seguir os seus exemplos. Vamos avançar. Verso 24. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Então,
Quando eles viram Jesus sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma, ficaram com muito medo. Qual foi a resposta de Jesus ao medo que os discípulos estavam sentindo? Como Jesus lidou com aquele medo que acometeu o coração dos seus discípulos? Jesus encorajou eles. Jesus falou: não tenha medo, sou eu estou aqui, tenha um bom ânimo. Jesus logo tratou aquele medo, mostrando que estava ali, que era ele que estava ali. E aqui temos outra reflexão. Quantas não são as vezes que nos deparamos com situações difíceis e ficamos com medo, e ficamos desesperados? Eu quero dizer a você que o Deus que servimos, Ele está conosco neste momento de medo, falando aos nossos corações: eu estou aqui, sou eu, não temais, tenha bom ânimo. Me lembra até de Paulo, quando ele havia sido preso em Jerusalém e ele estava ali correndo perigo de morte. Além da situação difícil lá de fora, haviam os conflitos internos. Com certeza ele estava com medo. E a palavra de Deus diz que Jesus apareceu para ele e disse para ele: coragem, Paulo, coragem, eu estou com você. Assim como você testemunhou sobre mim em Jerusalém, você vai testemunhar sobre mim em Roma. Aguenta firme que eu estou aqui. É assim que o Senhor Deus trata os seus filhos. Que notícia maravilhosa. Deus está conosco na hora do medo. Você está com medo? Grite por Ele, clame por Ele, porque Ele estará ali para te consolar. Avançando na leitura, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. Olha o medo aí de novo. E começando a afundar, gritou. Olha o grito aí de novo: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o. Olha que palavra linda. Segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Veja que naquele momento de desespero, como falávamos ainda há pouco, Pedro clamou ao Senhor. E o Senhor estendeu a mão e o segurou. Eu quero fazer um convite a você, você que está amedrontado, você que está se afundando no mar do medo, da dúvida, da insegurança, do desespero, clame ao Senhor. Faça como Pedro, clame ao Senhor. Pedro disse: Senhor, salva-me. Faça o mesmo. Porque a mão do Senhor irá se estender e te segurar. Gente, a vida do cristão não é fácil. A nossa vida como cristão não é fácil. Mas temos uma mão que nos segura. Temos uma mão que nos levanta, que nos ergue. E em Cristo temos segurança. Repita aí agora: eu estou seguro em Cristo. Em Cristo eu estou seguro. Nunca duvide disso. Louvado seja Deus. E a conclusão no verso 32 diz: assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Vamos concluir a leitura do capítulo 14. Ainda temos alguns minutos. Vamos continuar. Não ia continuar ler além do que lemos, mas falta pouquinho para terminar. Vamos continuar. Verso 35.
Quando os homens daquele lugar, quer dizer, de Genezaré, reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar na orla ou na borda do seu manto. E todos que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Então, a caminho de Genezaré, Jesus socorreu seus discípulos, especialmente Pedro, trazendo a eles segurança. E chegando em Genezaré, Jesus curou aqueles que estavam enfermos. Louvado seja Deus. Vamos encerrar aqui o capítulo 14 com uma oração e amanhã nós iremos iniciar o 15 com um assunto muito importante. É um assunto que quando eu li, sabe aquela palavra que enche os nossos olhos, que saltam aos nossos olhos? É o que aconteceu quando eu li o capítulo 15, pelo menos o início. Eu quero ler junto com você amanhã. Vai te abençoar muito, tenho certeza disso. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, santo, santo e santo, Senhor soberano, justo, misericordioso, bondoso, longânimo, em nome do Senhor Jesus, estamos em oração diante de Ti e muitos estão se afogando no mar do medo, da dúvida, dos conflitos e clamam a Ti neste momento dizendo: Senhor, salva-me. Ó Pai, Tu estendestes as mãos em direção a Pedro e o segurou. Traga segurança aos amedrontados. Traga segurança aos inquietos. Traga segurança, Pai, aos que se encontram aflitos. Cura, Pai, os enfermos para a Tua glória. E que todos nós possamos aprender um pouco mais de Ti por meio deste devocional. Agradecemos ao Senhor e entregamos essa terça-feira em Tuas mãos. Amém. Deus abençoe e até amanhã.